Olá, sétimo ano, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos dar continuidade, ao conteúdo que nós estávamos estudando. Nós estudamos sobre o Império e a Cafeicultura, na aula passada, né? Agora vamos estar estudando sobre os povos brasileiros tradicionais, né? Vamos ali saber quem são esses povos. Primeiramente, nós sabemos que os primeiros povos, originais aqui do nosso país eram quem? Os povos indígenas. Os povos indígenas, eles que são os verdadeiros colonizadores, aqui do território brasileiro. Então, os povos indígenas, eles têm ali suas culturas, têm suas crenças, eles têm, cada povo indígena tem a sua língua diferente de estar falando. Além também de ter ali as suas comidas típicas, hoje, na página 57 do livro de vocês, no terceiro parágrafo fala, são cerca de 300 povos indígenas, tá, que temos, que falam cerca de 270 línguas diferentes. Então, olha só como que é rica, a cultura indígena, tá? E eles ocupam cerca de 13% do território nacional. Ou seja, do 100% do território nacional, 13% é ocupado pelos indígenas. E 98% desses indígenas ainda se encontram aonde? Na Amazônia, porque a Amazônia é um lugar ainda que está sendo explorado, a gente está tendo ali muito desmatamento. Que nem nós podemos observar no mapa da página 57, abram o livro de vocês, sétimo ano, página 57, nós temos lá uma representação de onde que estão essas comunidades indígenas, Olhem, observem bem lá aqueles pontos verdes que nós temos, são as áreas demarcadas, da população indígena no país, tá bom? Então são esses as áreas que nós temos demarcada, tá? Para os povos indígenas. Também nós temos as comunidades quilombolas. Muito bem. Como que surgiu essas comunidades quilombolas? Então, essas comunidades quilombolas, elas surgem depois que os africanos são trazidos da África, para o Brasil, como para serem escravos, no período ali do Império, tá, pessoal? Ali quando o Brasil ainda era colônia e depois no período do Império. Quando o Brasil era colônia de Portugal. E esses africanos, devido ali eles serem submetidos a trabalho forçado, tendo ali a violência, humana, o que que acontecia? Quando eles conseguiam fugir, eles se reuniam nas matas, tá, pessoal? E ali eles faziam as suas comunidades, fugiam mata dentro, Para quê? Para ficar longe dos seus donos, da época, porque eles eram comercializados, tá? Então, para ficar longe dos seus donos, eles fugiam para dentro da mata e nessa mata eles acabavam construindo suas comunidades quilombolas. Então, as comunidades quilombolas, elas têm ali uma economia baseada na agricultura familiar e de subsistência, tá? Por quê? Porque isso ali é uma herança que eles carregam desde lá do período do Brasil colônia, quando eles saíam dessas fazendas, onde eles eram maltratados, eles iam até o meio da floresta, construíam lá suas casas, que nem os índios, só que um pouco diferente. Construíam suas casas, faziam suas comunidades, e hoje nós temos no Brasil aproximadamente 3.050 comunidades de quilombos, das quais 2.547 eram certificadas, tá? E a concentração que vocês observem lá no mapa também, na página 58. Observam lá no mapa, aonde que nós temos as comunidades quilombolas certificadas, que a maioria se encontra onde? Na região Nordeste. Por que se encontra na região Nordeste? Porque o nosso país ele foi colonizado primeiramente ali a maior parte das terras brasileiras que tinham lá no período da colonização era na faixa do Nordeste. E na parte do Sul, Sudeste, era menor a quantidade de terras. Então, por isso que nós temos ali uma maior concentração de comunidades quilombolas na região
Nordeste. E observam também que o Acre e Roraima, elas não possuem comunidades quilombolas. Por quê? Porque foram territórios, né, anexados ao nosso país. Depois o Brasil comprou algumas terras, então ali Roraima e o Acre foram anexados ao Brasil. Depois já no Brasil Império. Por isso que a gente não tem comunidades quilombolas nessa região. Tá? Mas, finalizando a parte das comunidades quilombolas, elas ficam principalmente ali na região Nordeste. Tá? Os maiores concentrações ali de quilombos são no Nordeste, certo? E também temos os povos da floresta. Quem são eles? Os ribeirinhos, aqueles que vivem ali da pesca, os extrativistas, os seringueiros, os castanheiros. São eles que vivem ali da extração dos produtos da natureza. Que produtos da natureza são esses? Borracha, açaí, castanha, óleos vegetais, a caça e a pesca não predatórias e a agricultura de subsistência. São povos, principalmente que ficam ali na parte da região amazônica, né? Porque ali onde que nós temos a maior concentração de ribeirinhos e extrativistas devido à grande floresta da Amazônia, tá? Aonde que eles vivem ali da extração desses produtos da natureza. Quem não gosta de comer um açaí, né? Então, da onde que vem o açaí? Lá da Amazônia. Certo, pessoal? Então, eles têm ali, esses povos, eles carregam consigo tanto os indígenas, os quilombolas, ou os povos da floresta, cada um eles têm suas culturas, né? Tem suas tradições que eles levam consigo, né? E eles ainda conseguem manter essas tradições. Certo, pessoal? Na página 60, nós temos ali 3 questões. Leia o texto a seguir e depois responda um textinho. Aí vocês vão explicar ali, tá? Explica o princípio da tradicionalidade cultural dos indígenas brasileiros. É garantido na Constituição brasileira. Leiam um texto, vocês conseguem responder. Descreva como se deu a formação dos quilombos durante a colonização portuguesa. Tá lá no texto também, facinho. Leia o texto a seguir e depois responda as questões. A questão, desculpa. Então, tem ali o texto e daí vocês vão responder a questão. Certo, pessoal? É bem tranquilo, tá bem fácil essa atividade. Não é muita coisa, dá para fazer bem de boa. E terça-feira a gente conversa mais um pouquinho ali, se alguém tiver uma dúvida, daí na terça-feira a gente tira essas dúvidas. Beleza, pessoal? Até mais, tchau, tchau.